Bom dia. Vamos iniciar uma oração. Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela oportunidade de reunir aqui juntos. Eu que nos guia quando estamos refletindo sobre a Tua Igreja. Amém. O que é a Igreja? Conforme 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é a Igreja? Ela é a casa de Deus, onde Deus habita de maneira mais íntima do que Ele habita individualmente. Ela é baluarte. Então ela é um alicerce. Ela é coluna da verdade, sustentando a verdade, revelação da verdade, tudo isso, e ela também procede do Deus vivo. Na terceira lição dessa, nós falamos sobre a diferença entre uma reunião virtual e presencial, vendo que o nível de ministério é diferente, por isso que temos que pensar nisso. Na quarta lição, focamos em quem é membro, quem não é membro e as qualificações de membro. Com o entendimento dessa, a igreja é importante reunir. Em qual tipo de igreja que eu devo reunir? O que é essencial para essa igreja? Atos capítulo 2, é nosso texto, que podemos identificar uma igreja saudável, uma igreja que está guiada pelo Senhor. Atos capítulo 2, e versículo 41. Atos 2 e 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Resumindo essa passagem, estamos vendo que uma igreja saudável é um que tem uma devoção aos ensinamentos dos apóstolos, um foco centralizado em Deus e uma preocupação amorosa com os seus membros. Então, na quinta lição, demos uma olhada nas doutrinas dos apóstolos, em contraste com experiência. E na sexta, a doutrina dos apóstolos, no seu conteúdo, que a doutrina dos apóstolos é uma doutrina que focaliza em Jesus Cristo crucificado, ressurreto para a remissão dos pecados. Usa as Escrituras, fala sobre arrependimento, uma declaração da sua fé com batismo, e uma hermenêutica que corta de linha a linha, de capa a capa, a Bíblia. Essa doutrina dos apóstolos, resumindo nisto, apresentei uma acróstica certa para verificar que eu estou dentro dessa doutrina. Depois, falamos sobre um foco centralizado em Deus, e a gente fala sobre o temor do Senhor. É preciso temer o Senhor, e precisamos entender o que é louvor, o que não é louvor, foi acróstico louvor com isso. E hoje eu vou focar em preocupação amorosa pelas necessidades dos santos. Quando estamos falando sobre uma preocupação amorosa para os santos, necessidades, precisamos lembrar que este foco está em equilíbrio com as outras ideias. Eu tenho que lembrar a doutrina dos apóstolos junto com a necessidade dos santos. Senão, torna-se uma posição torta, torna-se o evangelho da evangelho social.
só melhorando a sociedade, focando em coisas físicas. Nós não queremos um evangelho social sem ter também o espiritual. Existem organizações para-eclesiásticas que têm foco muito no social. Talvez o mais conhecido é a Igreja Evangélica Exército da Salvação, famoso para providenciar comidas, roupas, depois de um enchente, depois de um desastre natural, coisa dessa. Está providenciando, essa é uma coisa boa. Mas, se tem roupa, tem comida e perder sua alma, vai um dia estar no inferno. Temos muitas organizações religiosas que fornecem hospitais, sanitização, princípios de agricultura, coisas boas, Mas precisam olhar deste equilíbrio. Na igreja primitiva, eles venderam seus bens para providenciar as necessidades dos santos. E esse modelo é apenas um modelo. Tem outras maneiras que podemos providenciar sem vender os bens. A igreja de Macedônia pega uma coleta, pega uma oferta especial. Não é registrado que Macedônia estava vendendo os bens, mas estava fazendo a mesma coisa, providenciando o que pessoas necessitadas estavam precisando. Tem pergunta até agora? Essa ideia... Se tem igrejas hoje que vendem os bens... Se tem igreja que está ainda servindo como uma igreja primitiva, se mudarem, com o decorrer do tempo, com a cultura, se mudarem, abandonar algumas coisas. Na minha mente, os únicos grupos que todo mundo tem que vender seus bens e fazer tudo em comum são seitas. Realmente nem pregando essa. E tem tudo bem, então uma vez vendidos seus bens, o líder tem todo o controle. Essa é o seita de Jim Jones lá em Guiana, foi essa, Todo mundo tinha que vender seus bens, ir para o lugar onde ele mandou e ter tudo em comum, Se tem uma igreja saudável fazendo isso, eu não conheço não. Pessoas perguntam sobre vendendo os bens. É uma coisa que eu devo fazer, ordenado fazer. Vamos olhar em Marcos 10. Que pessoas que dizem que precisa, vão talvez usar esse texto. Marcos capítulo 10. Só para entender o que Jesus está falando aqui. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Temos essa em Marcos capítulo 10,
também está repetido em Mateus 19 e Lucas 18. E pessoas causam essa confusão, é? Era necessário vender os bens para ser salvo? Não é necessário vender os bens para ser salvo, é? A pergunta do jovem foi: bom mestre, o que farei? Bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele estava pensando quais esforços humanos são necessários para eu ganhar. Qual nível de bondade eu preciso chegar para isso, alcançar? Qual foi a resposta de Jesus? Não, a resposta de Jesus, a primeira resposta. Não, primeira resposta. Antes disso, bom só existe Deus. Primeira resposta de Jesus. Você acha que bondade, a qual nível, você está perguntando, a qual nível de bondade? Bom, só tem um. Bom, só existe Deus. Então, a primeira resposta que Jesus estava dizendo, bom, só existe Deus. Que é uma prova disso, ele falou como só vai citar os mandamentos. Aí a resposta é a respeito do que ele chamou de bom, não a respeito do amor que ele tinha pelo que ele possuía. Né? Essa resposta foi só a respeito do que é bom. A primeira resposta foi bom, só existe Deus. A segunda resposta foi sobre os 10 mandamentos. Ele começava a dar os 10 mandamentos. E o jovem estava pensando, check. Sim, estou bom. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em amar seu Deus, ou amar seu próximo. Então Jesus está dizendo, você ama seu próximo? Prove-se, vende seus bens, dá para os pobres. Jesus estava dizendo, bom, só existe Deus. Bom, não é você. Porque você ama mais a você mesmo do que seu próximo. Então, resumindo, bom só existe Deus. Por isso é necessário desistir de perguntar o que farei para ganhar a vida eterna. A história não diz que salvação é ligada com dando seus bens. É uma ordem para a igreja? Também não é. Mas Jesus estava revelando o coração daquele homem neste momento. Precisamos entender que essa história desse jovem precisa ser interpretada na luz de todos os outros versículos na Bíblia sobre salvação. Se fosse a única passagem falando sobre salvação, íamos dizer, então tem que vender os bens. Mas não é. É uma passagem isolada com muitas outras passagens que falam sobre só crer. Então, na luz de todas essas, andem na harmonia e entender que é só crer para isso também. Mas você não vai crer enquanto você confia nos seus bens ou confia nas suas obras. Muitas pessoas estavam confiando nos seus bens para ganhar a vida eterna. E Jesus disse que quem confia nos seus bens, é mais fácil um camelo entrar pela agulha de uma agulha, do que uma pessoa confiando nos seus bens entrar no reino. Está comigo? Mesmo que vender os bens, dando para os pobres, não é uma ordem para a igreja. A Bíblia fala muito sobre dando para os pobres. Provérbios tem muitos versículos, eu vou só citar. Provérbios 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. O perverso não quer saber a situação dos pobres. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 22 e 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá.
Provérbios 17:5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbios 21:13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamarão e não serão ouvidos. São provérbios, tem muitos versículos dizendo que precisamos ter compaixão aos pobres. Estamos hoje numa sociedade que aprendeu a inclinar-se no governo para várias coisas, Temos impostos, tantos impostos que é difícil doar, as pessoas vão dizer, mas os impostos estão providenciando bolsas, aposentarias, pensões, SUS e demais coisas. A igreja, hoje, não está tão ativa em cuidar das viúvas, por quê? A viúva tem pensão. O governo já providenciou e paga meu imposto e o governo está sustentando. Mas, sem essa, a Bíblia fala que a igreja tem a responsabilidade de cuidar das viúvas, sua necessidade, E tem muitas pessoas que declaram-se necessitados que não são, gastando dinheiro em drogas, álcool, outras coisas, Mas mesmo assim, mesmo que temos essa sociedade com o governo, mesmo que pessoas estão pedindo sem necessidade, provérbios ainda ficam em pé, Informe-se o justo da causa dos pobres. O perverso não quer saber. Quem se compadece do pobre, do Senhor presta, O generoso será abençoado porque dá seu pão ao pobre. O que escarnece o pobre insulta o que criou. Então, esses princípios ainda estão conosco. Nos ensinos de Jesus, vejamos que Deus deseja que o crente tenha compaixão aos pobres. No Velho Testamento, Israel, as pessoas com mais condições ajudavam as pessoas com menos. Era dentro da lei. O que é realmente a Bíblia não diz, eu preciso vender meus bens e sustentar os pobres. Mas o que ela diz? Ela diz que eu preciso ter compaixão dos pobres. Em 1 Timóteo 5, nós temos instruções da igreja para ajudar essa. A igreja, em 1 Timóteo 5, 3, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, o que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, está morto. Então a igreja tem uma ordem, cuidar das viúvas. É uma ordem. Como? Se é vender os bens, ela não diz, mas a ordem é preocupar, cuidar com as viúvas. Em Tiago, capítulo 2, está falando sobre a fé. Muitas pessoas só focam em fé e obras. Mostre-me sua fé, mas no contexto de fé e obras, em Tiago 2, versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode a causa semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquece-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então aqui, no contexto da igreja, nós devemos estar atentos e alertos situações dos pobres e tendo possibilidade, ajudar. É uma ordem para todo crente, ajudar nisto, Tiago também, capítulo 1, só um capítulo antes, diz que a religião pura, 1:27, Tiago 1:27.
A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Então, a igreja tem uma obrigação para órfãos e viúvas. E em Romanos 15, nós lemos que porque aprova em Macedônia e Acaia levantar uma colheita em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, tem muito a falar sobre dando para o Senhor. Eu não estou debaixo de lei, mas preciso dar uma oferta. Como isso para outras pessoas. Oferta para provar o meu amor. Oferta conforme o meu ganho. Oferta com as primícias. Eu não quero focar nas ofertas. Eu quero focar no que a igreja faz com a oferta dada. O que a igreja vai fazer? As pessoas estão dando. É uma ordem para doar para o Senhor, para ofertar. A igreja é que recebe essas ofertas. Eu não jogo para o céu. Aqui, Deus, estou dando minha oferta. A igreja é o que recebe as ofertas. O que a igreja vai fazer com a oferta recebida? O que a igreja faz com isso? Nós não temos nenhum registro de uma igreja pegar dinheiro para investir num prédio, para pagar conta de energia, para pagar uma conta de água, para comprar revistas para a escola bíblica dominical, para investir em coisas de crianças, para educação, para seminários, para ministérios para eclesiásticos, nem para postar versículos, nem para equipamento de som, viagem, instrumentos musicais, hinários, bíblias, programas especiais. O que temos? A caixa foi dividida em duas contas: obreiro e caridade. Na Bíblia só temos essas duas: sustentando obreiros e caridade. Necessitados na família, especialmente viúvas, especialmente órfãos, possivelmente compartilhando refeições, juntos com os outros, que lemos em Atos, que compartilham refeições. O fundo de caridade era tão importante que a igreja apontou diáconos só para administrar essa parte da caixa. Qual foi a obra dos diáconos? Temos dinheiro entrando, precisamos voltar esse dinheiro para pessoas precisando. Então, era tão importante esse departamento, essa coisa das ofertas, que diáconos foram apontados só para administrar isso. Tem pergunta, comentário? As igrejas hoje, você vai ver a Bíblia dele. Será que ela está fazendo o que é correto? A pergunta é se estamos fazendo o que é correto. Nós temos muitas categorias: energia, água, várias coisas. Eu não estou dizendo que é incorreto, mas talvez precisamos dar mais foco em caridade. Se vamos seguir essa, devemos focar mais nisto. A igreja moderna inclina-se muito, como eu falei, não precisa ajudar as viúvas porque eles têm uma pensão. Mas, mesmo assim, tem viúvas que precisam. Mas a igreja moderna inclina-se muito no governo com isso, mas se tem alguém necessitado, devemos lembrar disso. Deve ser uma porcentagem talvez maior das nossas ofertas focar nisto. Seguindo esse exemplo. Eu acho que muitas vezes nós estamos muito com uma coisa material, né? E esquecendo muita coisa ordenada pela Bíblia. Podemos pensar assim: coisas focando em mim ou focando em nós. Nossa viagem, nosso evento para Natal, talvez
tirar esse foco em nós e fica, como que em vez de nossa festa de Natal, como que eu posso ajudar uma pessoa necessitada? Como que podemos, como igreja, ajudar uma comunidade que eles não vão ter Natal se não tem ajuda, coisa dessa? Margarida, tem pergunta? Estou levantando a mão. Pois, continuando em Atos 2, nós lemos que eles têm não somente para coisa física, mas social e espiritual. Nós lemos diariamente, 2:46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essas refeições juntos. Diariamente estavam no templo. Bom, eu vou ler esse mesmo versículo no outra tradução, no NVI. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Na tradução viva. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniram-se em grupos pequenos nas casas para comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quer dizer, eles não reuniram somente no domingo para cantar um louvor, escutar uma mensagem, mas diariamente estavam reunindo. A Bíblia não diz o que foi feito diariamente. Talvez eles reuniram só para conversar. E talvez tenham outra meditação, coisa dessa. Mas a Bíblia não relata o que foi feito, mas relata que eles, ao sair, vamos almoçar, vamos jantar, vamos fazer que eles tinham refeições juntos. Eles tinham uma preocupação amorosa para as necessidades dos membros, né? Estavam procurando fisicamente como ajudar, com os bens materiais, socialmente, ajudando uns aos outros, refeições, tudo isso. Em Hebreus, nós também temos um relato sobre o lado espiritual. Hebreus 3 e 13 é uma ordem, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então a igreja diz, vocês devem diariamente exortar uns aos outros, para não ser levado com o coração duro. Para que o coração fica mais flexível, mais mole. Exorta um dos outros diariamente. Então, uma igreja saudável vai preocupar com necessidades, ela vai discipular e ter disciplina na igreja também. E discipular não é... Você não conta discipular numa apostila, e sim numa vida. Discipular não é um curso, e sim um encontro. Encontro um com os outros, discipulando uns aos outros. Não respondendo questões em papel, e sim questões pessoais. Pois isso. Discipular é uma preocupação amorosa com os outros, sobre seu crescimento espiritual. Fazer discípulos inclui ensinando uns aos outros. Como Mateus diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazendo discípulos, ensinando uns aos outros. Uma preocupação amorosa uns com os outros. As necessidades, discipulando, também disciplina. Mateus 18 incluída essa, confrontando uns aos outros. E não quero entrar tudo em Mateus 18 hoje, mas também faz parte da comunhão. Faz parte disso. Tem pergunta, comentário? Eu vou terminar com mais uma acróstica, comunhão. Comunhão, e depois vamos terminar isso, Comunhão.
para ter comunhão, o que eu preciso fazer para manter comunhão? O ser de comunhão é comunhão com Deus, é essencial para ter comunhão com os outros. Eu preciso ter comunhão com Deus para ter comunhão com os outros. 1 João 1:6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está dizendo, eu não posso dizer que está tudo bem comigo com Deus, se eu não tenho comunhão com os irmãos. E o contrário também é verdade. Eu não posso dizer que está tudo bem com meu amigo e não está tudo bem com Deus. Os dois têm que andar juntos. Versículo 9 de capítulo 2, mesma coisa, 1 João 2:9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E capítulo 4, versículo 20, 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Então essa preocupação amorosa está muito ligada com comunhão com Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus para ter comunhão com os irmãos. E se não tem comunhão com os irmãos, eu não posso ter comunhão com Deus e vice-versa. E essa razão que precisamos também congregar para ter comunhão com os outros, para ter comunhão com Deus. Eu não posso dizer, está tudo bem com Deus, mas com a igreja não. Eu preciso ter essa comunhão com os outros. Eu não posso estar crescendo espiritualmente se eu não estou amando o meu próximo. Eu posso crescer intelectualmente, eu posso entender mais versículos, posso entender mais doutrina. Eu posso crescer com minha família, talvez. Eu posso crescer, mas eu não posso crescer em amor se eu não pratico amor. A única maneira que eu posso crescer em amor é ter essa comunhão com os outros. E não é automático. Comunhão é essencial. Observe e seja sensível aos sentimentos dos outros. Tem que observar as outras pessoas. No contexto de 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre o corpo. Um é braço, outro é pé, outro é parte do corpo. Ele diz em capítulo 12, 1 Coríntios 12, 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, operam os membros com igual cuidado em favor uns aos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Na Viva, desse mesmo versículo 25. Isso produz harmonia entre os membros, que assim têm uns para com os outros o mesmo cuidado que têm consigo mesmo. É um cuidado que precisam ter uns com os outros. Uns com os outros. Essa ideia de fazer discípulo, eu só posso fazer discípulo se a pessoa, se eu vou pregar para a pessoa e a pessoa aceitar Cristo, ou mesmo só o fato de eu estar falando de Cristo, eu já estou fazendo discípulo, independente da resposta dele. Um discípulo é um seguidor de Cristo, é? Então, eu faço discípulos, eu quero que a pessoa me segue enquanto eu estou seguindo Cristo. Eu estou guiando no crescimento. Eu não sei exatamente a sua pergunta. É porque, assim, eu pensava que fazer discípulo era eu buscar pessoas para Cristo. Começa com isso. O evangelismo é um passo.
Mas não para com isso, porque em Mateus diz, ensinando todas as coisas que você tem no Eu ordenado. achava assim, que a pessoa só faz discípulo se tipo assim, eu busco uma pessoa para Cristo e aquela pessoa aceita Cristo. Essa era a ideia de fazer discípulo, eu achava que era. Pois fazer discípulos é essa ideia de pessoas seguindo Jesus. Se a pessoa não aceita Jesus, não vai ser discípulo. O primeiro passo é evangelismo, a pessoa aceita Cristo. Depois disso, crescimento. Então, fazer discípulos não tem fim. Agora aceitou Cristo, agora vou procurar outro. Agora não, fazer discípulos é um processo nossa vida toda. A vida toda. Que estamos ensinando e sendo ensinados. Estamos exaltando e sendo exaltados. Estamos fazendo esse processo de crescimento juntos. Pergunta? Não, eu só fazer conta. Até se não aceita Cristo agora, vai lembrar as coisas faladas. E mais pra frente, quando alguém outro pode acompanhar eles, podem aceitar. Não é tudo, não é sem valor. É outra coisa, o senhor acabou de falar, né? Não é só evangelizar, mas discipular. Discipular é várias coisas. Eu tenho só uma coisa comigo. Discipular que eu foco no seu ensino, que ensinar aquilo que eu aprendi. Ensinar o que aprendi, essa é a ideia. E não, é como eu falei, discipular não é uma apostilha. Nós temos essa ideia, vou discipular. Fiz 10 lições, pronto, está discipulado. Eu vou ler a Bíblia e hoje é discipulado. Discipular tem a ideia de um processo contínuo. Nós temos um curso de discipular que nos ajuda com isso. E quando termina o curso está terminado, mas é discipulado. Ele continua. Voltando para de observar e ser sensível dos membros, como falando do corpo de Cristo. Tem membros que não comunicam um com o outro. O braço não comunica com o pé, é coisa dessa, A gente não sofre juntos. Nós somos atentos. Eu penso mesmo comigo mesmo. Eu não sei se todo mundo é comigo mesmo, mas eu tenho este corpo. E este corpo nem escuta sempre os outros membros do corpo. Uma pedra está no sapato. Estou andando com pedra no sapato. E o homem diz, não me mal o pé. Vamos andar, é só 1 quilômetro você chega lá na igreja e você tira a pedra, Não fica mimando, que coisa dessa. Você é homem, você aguenta uma pedrinha no seu sapato, coisa dessa. Eu não sou sensível dessa. Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. Mas, se eu continuar com essa pedra aqui, pode ser que crie uma bolha, E se eu continuar com essa, pode quebrar, fica uma infecção. E assim eu vou sofrer. E a luta tenta, tá bom, eu vou parar, tirar. Mão me ajude com essa. Pernas me ajudar, tirar sapato, tirar aquela pedra, botar. O pé agradece. Eu sou duro comigo mesmo. Talvez tenha outras pessoas que fazem 2 passos, vou parar. Tira a pedra. De jeito nenhum que eu vou continuar com isso, Eu não sei se tem outras pessoas que o meu próprio corpo não escuta a voz do meu próprio corpo. Tem coisa doendo, eu continuo. A minha esposa às vezes me avisa mais do que eu aviso, Jaime, lembra seu braço? Você que sim, eu esqueci. Estava doendo sim, mas eu estava nem prestando atenção. E infelizmente isso acontece na igreja. Alguém está chorando, Coisa dessa e você nem nota, Tem pessoas mais sensíveis com essa. Você não quer ser distraída com essa pedrinha, Você diz, tá, bom dia. E a resposta, Bom dia. Tá tudo bem, eu continuo, porque eu não quero ser distraído. Ou, tá bem mesmo. Ser sensível. Ou seja, só o que está acontecendo contigo? E talvez eu tenha que
fica meia hora escutando para tirar aquela pedra do sapato. Aquela coisa. Mas é ser sensível. A pessoa responder só tô bem. Ser sensível na maneira, das expressões. Mostra amor. Coisa do corpo. É uma coisa paralela em Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sejam fervorosos do Espírito servindo o Senhor. Regozijai-vos com esperança. Sejam pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescender com o que é humilde. Não sejam sábios nos vossos próprios olhos. Ficando observando, sendo sensível. Nós lemos aquele versículo grande, Jesus chorou. Jesus chorou por quê? Jesus não chorou porque ele estava triste. Jesus chorava porque ele estava chorando com os que choram. Ele chorou porque ele tinha simpatia das pessoas ao seu redor. Versículo anterior Jesus vendo-a chorar, vendo Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Estava vendo circunstâncias ao redor. Para cuidar da viúva com necessidade, eu preciso conversar com a viúva para saber que ela precisa. Para discipular alguém, eu preciso conversar para saber o que... Para confortar, eu preciso saber de quê. Está no conforto. Tirar o foco de mim e focar no outro. O M de comunhão é mistura-se com outras pessoas de outras idades, outros interesses, não só meu grupinho, Romanos 12 já lemos, que diz, tendo o mesmo sentimento uns com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescender com os que é humilde. Não sejam sábios nos vossos próprios olhos. Com essa ideia. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios nos seus próprios olhos, na versão NVI. Querendo ou não, crianças estão nos observando. Precisamos conversar com crianças. Veja visitante chegar, dar um alô para o pai, alô para a mãe e nem falar com as crianças. Vamos falar com crianças também. Vamos falar com crianças, falar com os idosos, falar com os jovens, falar com todas as idades, mistura-se com pessoas. Homens falando com homens, mulheres com mulheres. Nós temos homens aqui que podem dar um alô para a criança e ter mais impacto do que a professora tem em cima, porque aquele rapaz está olhando para os homens. Nós precisamos falar, misturar. Foco nas pessoas. Hebreus 10. Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Enquanto estou conversando, estimulando, eu vou descobrir, de vez em quando, que preciso também confrontar. Mistura, Então, o de comunhão use cautela quando está confrontando. Vamos ficar cuidado em como eu vou confrontar. Temos passagens que podemos pensar. Em Atos 18, temos uma pessoa, Apolo, que está pregando, e a Priscila Aquila nota. Ele não está pregando tudo bem, ele está pregando só uma parte. E eles chamaram a parte. Confrontaram e ensinavam ele mais sobre doutrina. Ele não corrigiu lá na hora. Ei, Apolo, assim não. Chamaram a parte.
e confrontaram a parte disso. Tinha pergunta? Capítulo 20, ele chama muita atenção. Capítulo 20 de? João, 1 João 4. A 1 João 4, versículo 20. Porque esse odiar, quer saber se ele é só. Esse odiar, ele não é só odiar ter raiva, mas tem outras coisas que acompanham esse odiar. Está colocando em contraste com odiar, está colocando em contraste com amor. Então, qualquer coisa de não amar está nessa contraste. Ele diz aqui que se odiar seu irmão é mentiroso. Ele não ama seu irmão que vê. Como é que você vai amar a Deus? Você diz na sua boca que está amando a Deus que não vê. Então, odiar está colocado em contraste com amor. E nós temos, vamos dizer, eu amo muito, eu amo pouco, eu amo assim, eu amo mais ou menos, assim, assim. Odiar também, eu odio muito, odio muito. Assim também, nós temos nossa mente odiar, talvez nisto. Eu não tenho essa, então eu não tenho ódio. Não estou odiando. Mas talvez estou odiando um pouquinho. Então, em contraste, se não tem amor... Por exemplo, sabendo que o irmão está fazendo uma coisa errada, ela tem que reclamar. E ele continua e eu tenho assim, eu tenho que amar ele. Eu sabendo que ele está fazendo uma coisa errada contra o mandamento de Deus. Quando alguém está fazendo coisa contra a ordem de Deus, se eu falo nada, eu não estou mostrando amor. Amor é confrontar. Sim, eu estou falando, eu confronto e a pessoa continua, mesmo assim eu tenho que continuar amando ele. Continue amando. Continue amando. Ao ponto que eu vou chamar 2 ou 3. Ao ponto que eu vou para a igreja. Eu continuo amando. E se ele rejeita, eu vou amar como meu inimigo. Continuo amando. Amor nunca tem uma chega, agora pode odiar. E o mundo tem que pensar, eu vou amar o mundo também. Jesus nos amou tanto que deu seu filho. E quem é que Jesus amou tanto? Quando ele está acima da palavra. Quem é que Jesus amou tanto? Jesus amou tanto Hitler. Jesus amou tanto Talibã. Jesus amou tanto o mundo que morreu para essas pessoas. Essa é grande amor, né? Ele fala de não amar o mundo, a questão da coisa do mundo, do sistema. Eu não devo amar o mundo, mas Jesus amou o mundo de tal maneira, aliás, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o sistema espiritual do mundo, eu sei, mas tem também as pessoas que estão nesse sistema e elas blasfemam o Evangelho. Mas a gente tem que amá-los. Não o pecado delas, é amar a pessoa. E esse amor vai nos incentivar a pregar. Eu sei, mas o mundo também são pessoas que servem ao mundo. Não é só as coisas espirituais. O que eu não devo amar? Eu não devo amar ao mundo que é os desejos da carne, desejos dos olhos, ou a soberba da vida. Eu não devo amar essa. O sistema desse mundo não amam. Mas as pessoas que têm soberba, que têm desejos dos olhos, eu devo que amar todas as pessoas. Quando Jesus disse para a gente amar o nosso próximo, esse próximo estava incluído também pessoas do mundo. Não era só os próximos da igreja, não, os próximos do mundo. Na parábola do samaritano, do bom samaritano, que garantia a gente tem que aquela pessoa era um homem temente a Deus, que ele tinha sido atacado, estava ferido, era um homem temente a Deus, ele podia ser um grande pecador. Mesmo assim, aquele homem foi lá e ajudou. O samaritano foi lá e ajudou. Então, isso, o amor, ele é incondicional, não depende da pessoa em si. Agora, Jesus não aceitava, né? Não, exatamente essa é a coisa que o mundo tem. Amor e tudo mais, então aceita de qualquer jeito. A questão não é o pecado, aceitar o pecado. Tem que ter esse cuidado. Mas a gente ama a pessoa. Porque você ama, você não pode aceitar o erro dele. Não é a ideia de aceitar. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Não foca nisso. Não é aceitar. Eu amo meu filho, eu não vou aceitar o pecado dele. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar e vou disciplinar. Você entendeu? Na Isso agora sim, não é eu amar. Não. Aceitar aquilo porque eu amo ela. Isso aí é um pensamento mundano.
mudando o caminho aí de que Porque tipo, tem se muita a gente gente que ama, então precisa. aceita tudo. Pois exemplo, dê um exemplo. Nós devemos amar ele do jeito que ele é. Meu filho, vamos dizer, meu filho deseja 3 quilos de bombom. Pode não, meu filho. É porque você não me ama? Não, eu amo você demais, por isso que estou dizendo não coma 3 quilos de bombons. Isso aí que eu estou focando nisso É? aí. Não é o sistema do amor que Ele pode interpretar que papai proibiu porque ele não me ama. Mas é porque eu amo que eu estou dizendo não. É? Então, eu não estou aprovando o desejo dele para querer isso. Mas eu amo ele suficiente para dizer nessa não é o melhor para você. Vamos continuar, porque a hora vai passando aqui. Usando cautela quando confrontando. Já falei sobre Priscila e Áquila, coisa dessa. Um fariseu convidou Jesus e uma mulher entrou e derramou um perfume sobre isso aí. E Lucas, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe os ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. Jesus confrontou este homem de forma que o homem acusou si mesmo. Ele não disse: Simão, que coisa dessa? Você não conhece as mulheres? Ele não falou nada. Ele contou uma história e falou de maneira que o homem percebeu o seu próprio erro. Ele usou cuidado essa coisa dessa. Quando tem isso, tem em 2 Samuel. Davi cometeu pecado contra Batseba. Ele adulterou. Ele matou. E o profeta Natan chegou e falou com isso. Ele disse: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado, um grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. E continue falando sobre o seu pecado com Batseba. Davi viu o seu próprio crime. Davi fez isso, Eu não sei a palavra que Priscila e Aquila usava com Apolo, Mas cuidado, chama parte. Toma cuidado. Tem maneiras que podemos fazer, tem que ser sensível daquela pessoa. Não chama atenção pública, Não quer defamar, não quer causar vergonha. Pense no esforço que a pessoa deu para tal coisa. Pense na ideia. Talvez nem é coisa pecaminosa. Só que a pessoa não está sabendo varrer bem a igreja e quer ajudar. Mas deu muito esforço com isso. Às vezes, eu posso usar silêncio, só vou lhe ajudar. Você vai aprender com silêncio, Eu tenho que avaliar o tempo. O melhor tempo, talvez,
não é no momento que eu vejo. Outro canto, outro lugar, outra situação. Como aquele princípio não confrontaram na praça, chamou Pati. Natan não confrontou Davi perante todos os outros, chamou Pati. Verifica meus motivos. Eu estou fazendo porque eu quero o bem dele ou porque eu não gosto. É bem, né? Porque eu desejo falar e escolher as palavras com cuidado. Natan, com certeza, escolheu cuidadosamente as palavras. Jesus escolheu cuidadosamente as palavras para confrontar a situação para melhor situação. Então, o N de comunhão, note que comunhão não é automática, eles precisam perseverar nisto. Só reunir não faz comunhão. Só comer refeição não faz comunhão. Juntar com jogar cartas não faz comunhão. Jogos de mesa podem contribuir, mas esses eventos em si não são comunhão. O H, a harmonia, requer pedir perdão e ser perdoado. Pedro fala sobre isso em Mateus 18, já lemos, sobre 70 vezes 7. Efésios 4 diz, perdoar uns aos outros. Mateus 5 diz, ao trazer coisa ao altar, aí lembrar que o irmão tem contra mim, deixar e reconciliar com o irmão. A da comunhão, amar uns aos outros, disposto a dar a si mesmo. João 13, novo mandamento, amar uns aos outros. Já lemos muito em 1 João sobre amando uns aos outros. Mateus diz, se você quer ser grande, torna-se servo. Ter comunhão com isso. E O é orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. E como que eu devo orar uns pelos outros? Tiago fala sobre confessão dos pecados uns aos outros. Mas dê uma olhada nas orações do apóstolo Paulo. Romanos 1, ele diz, primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus no tocante de todos vós. 1 Coríntios, graças a vós outros e paz, Pai de nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Paulo, muitas e muitas vezes, a sua oração para com o outro era uma oração de gratidão. Estou grato para vocês. Resumindo as orações dele, gratidão pelos irmãos, gratidão por sua fé, gratidão pelo conforto, pelo testemunho, pela coragem, pelo fruto, pelo amor, orando para oportunidades de visitar, pedindo mais graça, pedindo sabedoria, pedindo perseverança e fé a favor deles. É difícil manter um rancor contra essa pessoa aqui, se eu estou dizendo, agradeço-te sim por essa pessoa. Eu não gosto do que está fazendo, mas estou grato por essas pessoas. Eu quero que essa pessoa receba mais graça, que essa pessoa receba mais conforto. Eu quero ser grato para essa pessoa. Enquanto estou expressando gratidão para a pessoa que eu quero odiar, Deus muda o meu coração para amar. Orando em gratidão para essa pessoa que, dando graças que ele é fiel para me irritar, mas é fiel. Estou grato para ele, é? Orando uns para os outros. Então, temos que ter uma igreja que tem devoção aos ensinos dos apóstolos, foco dirigido em Deus, centralizado em Deus, e uma preocupação amorosa das necessidades dos santos, necessitando dos outros, amando o meu próximo fisicamente, socialmente, espiritualmente, vendo as necessidades, tirando o foco de mim e focando no outros. Pergunta, comentário? Então é importante esse amor. Uma igreja saudável tem amor uns com os outros, evidenciado materialmente, socialmente e espiritualmente. Expressando ajudar meu próximo. Senhor Deus,
É hora que o Senhor nos guia, que nós podemos aprender mais e mais a amar uns aos outros. Que podemos, Senhor, compartilhar as necessidades uns aos outros. Que podemos, Senhor, crescer nessa área de caridade, vendo pessoas necessitadas e ajudando. Que nós podemos falar com as pessoas, dos irmãos mesmo, que precisam ajuda. Que podemos, Senhor, crescer, discipulando uns aos outros, encorajando uns aos outros, tendo casas abertas, com hospitalidade, casas abertas para refeições e tempo juntos uns aos outros. Em teu nome, amém.